Para nós, a oração é muito importante. Meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em Minha Casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial ou na igreja central, tenha reunião de oração, pule para a oração. Olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso. Este ministério caminha sobre 2 trilhos, o da oração e o da palavra. Sendo assim, nosso grupo de intercessão tem orado 24 horas, todos os dias, para abençoar as vidas desse ministério. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva, 24 horas, uma igreja que ama você. De segunda a sexta, nós estamos através do Facebook, YouTube, compartilhando a palavra de Deus, orando por você e contando aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nesse ministério, que são muitos milagres. Nós queremos que você também seja abençoado. E para isso, nós vamos daqui a pouquinho mostrar uma grande mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos no Templo Central da Igreja Viva, que fica na Avenida Darcy Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Olha que tem pessoas que têm sido muito abençoadas nesse endereço. Eu sou um deles. Jesus mudou a minha vida nesse lugar e Ele quer mudar a sua também. Você vai acompanhar um trecho da mensagem e já nós vamos fazer a oração da hora nona por você e contar aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Não saia daí, porque Deus vai falar ao seu coração. Olha só. Este procônsul Sérgio Paulo, né? Ele vai ser salvo. Quais seriam os conselhos aí para que alguém escape? Como fazer? O que se extrai dessa cena? Então, nós vemos, reverendo, que a gente tem aprendido com o Senhor, a gente louva a Deus pela vida do Senhor, e um dos temas que o Senhor orientou que nós estudássemos, o teor da mensagem, e todos os temas que temos aprendido nessa escola mostram aspectos para identificar a igreja genuinamente bíblica. Então, uma igreja genuinamente bíblica é a igreja como Atos. Então, que prega Jesus, que prega a verdade, que prega o evangelho, que confronta o pecado. Então, quando a gente se refugia na palavra e tem a palavra como norteador da nossa vida e ouve esses conselhos que partem da Bíblia, então a gente não vai cair nesses laços. Então, nós vemos aqui que tinha Paulo, o apóstolo, com o evangelho genuíno e verdadeiro. E tinha esse Bar Jesus, Elimas, trazendo mágica e se opondo a Paulo e tentando afastar o procônsul da fé. Então, quando ficamos do lado da Bíblia, do lado de Jesus, mas seguindo tudo segundo as Escrituras, né, a igreja da palavra, a igreja bíblica, a igreja de oração, a igreja em que Jesus é central, o Espírito Santo. Então, nós somos salvos e protegidos desses enganos, né, que induzem a pessoa ao erro. Sim, senhor. Pastor Miranda. E interessante, reverendo, porque ficar do lado certo é ficar perseverando, é ficar perseverante. Chipre foi, na história, um dos primeiros países cristãos. Nós estivemos com o senhor em visita a Chipre, e foi tão sério isso que, segundo a tradição da igreja, o próprio túmulo de Lázaro está lá, porque foi um refúgio para cristão. Então, o próprio procônsul aí testemunhou a fé, ele se converteu ao Senhor Jesus, permaneceu, fez da ilha um reduto de cristão para ficar firmado, porque hoje em dia esse outro evangelho que existe por aí leva as pessoas a uma inconstância muito grande. Hoje eu estou aqui, aí ouço alguma coisa que ali me atrai, eu vou para lá, pulo para aquele galho. Aí daqui a pouco aquilo ali não me atrai mais, igual o pastor falando, eu me lembrei de uma das visitas que, orientado por senhor, fomos fazer a Barra sobre obras de ar-condicionado, pesquisar essas coisas. Eu e a missionária Gilza, nós fomos numa igreja que eu estou vendo a fila, ela era gigantesca, deveria ter umas 200 pessoas numa fila. E aí eu cheguei para a pessoa que estava na entrada, eu falei, essa fila é para quê? Ela falou assim, não, solteiros nunca mais.
Eu falei, solteiro nunca mais? Solteiros nunca mais. Eu falei, como é que funciona? Eu falei assim, não, porque a última vez que nós viemos, você entra e aí uma palavra muito profética, o pastor diz, olha para a pessoa que está ao seu lado, aí está o par perfeito. E nunca se teve tanta prostituição no meio gospel como nessa era agora, de solteiro nunca mais, de terapia de amor. Então, quer dizer, é uma pessoa que não persevera, e o que leva a pessoa a não perseverar é não seguir o evangelho verdadeiro. A gente vê, reverendo, que é muito engano quando a gente olha para as mensagens de todos os lados, né? Então, mensagens de autoajuda, mensagens de qualquer cunho. E nesses anos todos, o senhor tem realmente protegido a igreja com a palavra. Eu me lembro de anos atrás do Fanerose, o pessoal do Caicai, né? Cair pelo poder de Deus. Eu me lembro do Dente de Ouro, quando o senhor veio então e nos ensinou, protegeu a igreja para não cair nessa. E até hoje o senhor tem nos ensinado. Ou seja, nós cremos na palavra da cruz. Nosso reverendo prega a palavra da cruz. E é por isso que nós estamos aqui. Estou vendo o Railson ali, firme, mas porque quis a palavra da cruz. E nós estamos aqui. Então, quer dizer, é muito importante você retroagir no tempo e visitar as igrejas de Jerusalém, Judeia, Samaria, Antioquia, essas igrejas todas aí, Tessalônica, Filipos, e observarmos o que é que atraía essas pessoas, né? Eles estavam atraídos por quê? Eles eram motivados por quê? Não existiam fatores externos, né? Eles não eram atraídos por fatores externos. A atração deles era um homem chamado Jesus. Não é? E o poder, e a motivação deles era dessa relação com Deus e de um fluir do Espírito Santo. Quer dizer, estavam contentes, aprenderam a estar contente em qualquer situação. Viu, Roberto? Contente em qualquer situação. É como a gente, estamos na pandemia, mas estamos contentes porque o Senhor está atravessando conosco essa pandemia, né? Isolamento social, nós nunca experimentamos isolamento porque o Espírito Santo é nosso companheiro constante o tempo todo, não é? Então, quer dizer, se as pessoas não têm isso, como é que elas enfrentam a situação no dia a dia hoje? É verdade. Isso é tão sério que o senhor está falando, que o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, vai ressaltar o modelo de crente que são os tessalonicenses. E vai dizer o seguinte: vocês receberam o evangelho com muita perseguição e com alegria no espírito. Então se tornaram um modelo não só para a região toda da Macedônia, mas para a região da Acaia. Então as pessoas hoje que ficam encantadas com certo tipo de pregações que te distancia da fé, é uma conversão frágil, porque os tessalônicos, eles receberam com perseguição, não era um maquiar para poder levar você a experimentar um estilo de vida utópico, que não existe mais. Não, Paulo, quando pregou o evangelho aos tessalônicos, deixou bem claro para eles, o evangelho você vai padecer, e padeceram, mas padeceram com alegria no Espírito Santo. Quer dizer, porque aquilo que eles receberam de Cristo, então que a mensagem é essa, é muito maior e muito melhor do que tudo que oferecem por aí, porque esse outro evangelho que existe das diversas maneiras que conhecemos, oferece, cada circunstância oferece algo. Já repararam? Uns oferecem uma luz apagada. Eu estava me lembrando aqui da missionária Gilza, quando um determinado líder lá da Barra disse que se ela tivesse na igreja dele, já teria casado. Olha que desonestidade, olha que coisa horrível. Então, quer dizer, o fator predominante é ter um casamento? Graças a Deus a missionária soube responder ele, e aí ela está permanecendo até hoje. Então, a gente observa, ainda aqui no capítulo 13, reverendo, referente a esse falso profeta, a indignação que causa ali no apóstolo, ali em Paulo. No versículo 10, tem uma lista de características, o apóstolo Paulo indignado vai falar com ele, então chama este falso profeta de filho do diabo, cheio de todo engano. Então, como nós falamos, falsos profetas trazem o engano, induzem as pessoas ao erro, cheio de toda a malícia, então a malícia, a maldade, inimigo de toda a justiça, e além disso que ele pervertia os caminhos do Senhor. E está cheio de pervertendo os caminhos do Senhor.
por isso eu quero louvar a Deus por essa igreja, esse nosso ministério, pelos membros dessa igreja, que são encorajados a ter um relacionamento com o Pai, através de Jesus, no poder do Espírito Santo, né? E o altar temos um altar que é Cristo, né? Que morreu na cruz por nós. Então, não podemos perder esse foco, né? Não podemos perder esse foco. Interessante isso aí. Sim, senhor. E ainda nessa linha de perverter e pervertidos, no capítulo 20 de Atos, versículo 29 e 30, diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. E ainda nessa linha, em 2 Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então nós vemos aqui tanto Pedro, o próprio apóstolo Paulo, e ainda analisando este capítulo 13, a partir do versículo 6, a situação desse falso profeta. Então, os falsos profetas, eles usam de engano, eles pervertem, eles torcem a verdade e realmente atraem aí as multidões, né? Falsos profetas, eles praticamente produzirão falsos, né? No ambiente, se for evangélico, falsos evangélicos, sim, senhor, falsos cristãos, né? Pessoas que não têm como critério a verdade conforme os apóstolos e os profetas. Amém? O fundamento dos profetas e dos apóstolos falam de suas cabeças. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, igreja, irmãos, irmãs. Tem que ser segundo as Escrituras, né? Quando o pessoal está aí falando da espada do arcanjo, quer dizer, se você for da palavra de Deus, você não cai nessa, nem é atraído por isso. Por que você não é atraído? Porque você vai percorrer todos os capítulos do livro de Atos e você não vai ver Pedro, Paulo, Tiago, João com essa conversa fiada, não é? Fica atrás dessas pessoas, são atraídos quem não tem como critério a verdade. Me interessa a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, você não sente atração ou seduzida, ou seduzido, porque, meu Deus do céu, né? E fica muito claro que o diabo e os demônios, né, estariam operando. Eu creio, pastor, que há uma operação, segundo as Escrituras, segundo previsão, né? Há uma operação de erro muito grande, inclusive nos púlpitos. Né? Há uma operação de erro. Muito grande. Há uma ação de demônios. Fala, Dani. O senhor falou, eu achei muito forte, reverendo, quando o senhor disse que esses falsos profetas, eles falam que vêm da própria mente, do próprio coração. E aí eu lembrei tantos textos que tem no livro do profeta Jeremias e também ali no livro de Ezequiel, quando Deus ele vai advertir o povo em relação aos falsos profetas e falando: olha, eu não estou com eles estão profetizando mentiras. Eles dizem que sonharam, que eu falei, mas eu não falei. Eles profetizam coisas que vêm da própria mente e que vêm do próprio coração, mas é mentira o que eles profetizam. O que profetizam é engano. Então, diversas vezes nós vemos isso lá nos profetas. E a gente observa que realmente é algo que o Senhor, ele combate, esses falsos profetas. Sim, Senhor. Então, tanto que aqui, Jeremias, no capítulo 23, a gente pode até ler, Jeremias, capítulo 23, versículo 13, que diz assim... Do versículo 9 ao versículo 40 do capítulo 23, Jeremias é muito forte. E no versículo 13 diz: nos profetas de Samaria bem vieu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel.
Então, mostrando que realmente eram demônios ali por trás daqueles homens, porque profetizavam não aquilo que vinha de Deus, mas o que vinha de Baal. E muitas referências nós temos mostrando isso, que profetizavam o que vinha da própria mente e do coração, mas a palavra de Deus não estava na boca deles. Sim, senhor. E outra coisa importante, ao passo que nós temos lá o Elimas, o mágico, tentando tirar o procônsul da fé, nós temos um Simão em Samaria. O evangelho está pegando fogo em Samaria, as pessoas estão se convertendo, e lá no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 16, diz assim, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, do Espírito Santo, mas somente havia sido batizado em nome de Jesus, então lhe punham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então tem muitas pessoas, a gente já viu isso, gente querendo passar a igreja por 1 milhão, por 2 milhões... nós soubemos dessa história uma vez lá na Barra, quer dizer, vai uma situação na igreja, o pastor chega, me dá 1 milhão que você fica com a igreja. Quer dizer, o apóstolo São Pedro aqui está combatendo com isso. Esse Simão vem agora e quer comprar o dom de Deus para poder enganar as pessoas. E aí ele diz, claro, você não tem parte, seu coração não é reto. Então nós temos circunstâncias desses ministérios que surgem de pessoas que o coração não é reto. Já eles estão prontos a fim de encher a igreja, de ter muitos números, dele criar todo tipo de manobra a fim de levar a pessoa embora. E aí a pessoa que não tem um olhar bíblico, um olhar para a palavra, aí vai através de sinais. Nós falamos hoje aqui, um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos mestres, mas muitos farão milagres para poder enganar pessoas, farão milagres a fim de levar a pessoa ao engano, e a fé de muitos se esfriará. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque lá está muito cheio, reverendo, olha que sinal. Igreja cheia não quer dizer que a presença de Deus está ali. A presença de Deus numa igreja é fazer como o nosso reverendo está fazendo, trazendo a palavra e colocando a palavra de Deus como palco, para a gente estar aqui respirando Jesus. Reverendo, falando sobre tudo isso, aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, porque isso já vinha de muito tempo, né, desde o início da igreja, mas a gente, quando abre em Atos 2, fala que eles então seguiam a doutrina dos apóstolos. Mas eu acho interessante que o que Pedro fala aqui, no capítulo 3 da segunda carta dele, fala, no versículo 1, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com a exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Aqui ele dá o tripé. É uma passagem digna de repetir. Vocês, por favor, meus irmãos, repete, por favor, pastor. Sim, senhor. Capítulo 3, versículo 1 de 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 e 2 de 2 Pedro. Coloca. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então essa passagem aqui é muito forte. Profetas. Sim, senhor. E dos apóstolos do É. Senhor e Salvador. O mandamento do Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. E é interessante, né, pastor Evandro, que se a gente continuar lendo a própria 2 Pedro 3, ele vai dizer, por que lembrar? Porque surgirão, ele diz aqui, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores com seus escarnos, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, hoje nós já estamos vendo isso, os escarnecedores se levantando, tentando desvirtuar as pessoas. É interessante isso.
E aí, Dani? Reverendo, voltando naquele texto que o pastor Miranda comentou aqui, de Atos capítulo 8, falando de Simão Mágico, achei muito forte também que o texto bíblico, no capítulo 8, tanto no versículo 9 quanto no versículo 11, diz que ele iludia o povo de Samaria. Atos 8, versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Aí no versículo 11 diz: aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, aquilo que o pastor tocou e o senhor tocou também, o uso do engano, o uso de diversas manobras, como o pastor disse, mas que vão totalmente em oposto ao que a Bíblia mostra, mas para enganar o povo e atrair as pessoas. E as pessoas são atraídas por essas mentiras, mas a vida não é transformada, continua vivendo em prática de pecado, então não é uma mensagem que confronta o pecado. Pelo contrário, né, é conivente com o pecado. Muitos exemplos já ouvimos de pessoas que se dizem pastores, mas há um casal ali que não é nem casado e mandem para uma lua de mel antecipada, né, e coisas do tipo. Então, são falsos profetas. Como é que é lua de mel? Uma lua de mel antecipada. Não são nem casados. Como é que é isso, Miranda? Lua de mel antecipada? Terrível, reverendo. Como é que É é um isso? pecado, é. Lua de mel antecipada. Deus está agindo e prosseguimos para o alvo e não nos sentimos pessoas infelizes. Ao contrário, como fomos preparados para momentos difíceis, estamos glorificando a Deus porque vemos as suas promessas ou profecias se cumprindo. Então o nosso comportamento, a nossa mente não é do mundo, nem de crentes carnais. E tem vários por aí que não refletem a mente de Deus. Eles falam como homens. Eu não posso falar como homens, como os homens estão falando. Eu tenho que refletir o que eu creio na palavra de Deus. E não nos foi prometido tempos fáceis. Além de Jesus dizer, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci, o fim dos tempos é caracterizado por coisas terríveis. Mas ele falou que estaria conosco todos os dias. Sabe de uma coisa? Ao você se levantar, o Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo dentro de você, ele começa a te levar para Jesus. Ele começa a glorificar Jesus Cristo. Oh, meu amado irmão, se você quer ir mais longe, sabe, na sua comunhão, se você quer ir mais longe na sua trajetória, o que faz a diferença é que você foi santificado. Você pertence a Ele. Parece que as pessoas perderam o senso de pertencimento a Deus. E esse pertencimento não é por mérito pessoal. Esse pertencimento é porque Deus enviou Jesus. Se eu consigo me lembrar disso com gozo, né, com alegria, sabe? Então você tem um entusiasmo. De repente tem um problema na justiça, um problema em outro lugar, e surgem as confusões do dia todo, mas você se lembra que você pertence àquele que te lavou. Então nós precisamos de entender que assim como Abraão conviveu com Deus na dispensação antiga, nós hoje também convivemos com esse Deus. E digo mais, de uma maneira em que Deus não está somente ao nosso lado, é que Ele, Deus, está dentro de você. Eu quero que você acompanhe agora testemunhos de pessoas que, em meio à pandemia, têm sido extremamente abençoadas através da fé no Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas. Nós tivemos nesse período de pandemia, pessoas sendo curadas, inclusive muitas orações respondidas de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas as orações chegaram aos céus e Deus respondeu. E você vai ver também que não apenas as doenças, mas Jesus tem feito milagres na vida financeira, famílias e diversos milagres. Eu quero que você acompanhe agora mais um desses grandes testemunhos de grandes coisas que Deus tem feito nessa igreja. Olha só. Meu nome é Geisa, esse aqui é o meu filho Guilherme.
Nós somos semente da sede desde 2005. Hoje moramos aqui em Cabo Frio há 7 anos e fazemos parte da Igreja de Maricá. Primeiramente, queremos louvar a Deus pela vida do reverendo, né, dos pastores e missionários, em especial o pastor Anderson e a pastora Tatiane, que tem cuidado da nossa alma aqui, né? Hoje o meu testemunho é na área da saúde, porque o meu filho, ele tinha um problema respiratório muito grave e a gente estava tendo todo o cuidado com ele nessa época de pandemia, ele fazendo a quarentena há quase 3 meses sem sair de casa, porque a gente não queria que ele fosse contaminado, sendo que ele é do grupo de risco. Então eu estou fazendo a campanha, né, do Socorro de Deus Urgente. Estava assistindo o culto, o pastor Celso estava pregando nesse dia, culto da palavra, e ele chegou para mim e falou para mim que estava passando mal. E quando ele passava mal assim de repente, né, a gente tinha que socorrer ele até um hospital para ele ser medicado, senão ele não melhorava. E ele veio, falou comigo que estava passando mal, e o pastor Celso, na hora, ia orar pela área da saúde. E eu falei para ele sentar no sofá, que ele iria receber oração e iria ficar curado. Ele sentou no sofá e o pastor Celso falou para colocar a mão no local da enfermidade. E eu coloquei a mão no peito dele, naquele momento ali. E o pastor Celso orou, expulsou o mal, né? Expulsou o mal. E ele foi dormir, né? Acabou o culto, ele foi dormir. Acordou no outro dia completamente curado, né? Não teve mais nenhum sintoma, nenhum cansaço, nada, dor no peito, nada. Ele ficou curado no momento da oração ali, que o pastor Celso orou e expulsou o mal, né? E queremos louvar muito a Deus pela vida do reverendo, pelos cultos que têm sido transmitidos, né? Que a gente em casa tem podido ver o poder de Deus nas nossas vidas. E hoje ele está aqui, né, como testemunha para dizer que Deus curou ele. E eu creio que a partir daquele dia nunca mais ele vai ter esse problema. Amém. Que vai subir, perto está o arrebatamento, estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, Allah me santifica. Somos a igreja que vai subir, perto está o arrebatamento, estamos prontos a dar nossas vidas
para defender toda a verdade. Jesus vem mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, fala, me santifica. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, fala, me santifica. Me purifica, sopra, me santifica, lava, 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 Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Chegou o momento de falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus por você, sua família, qualquer necessidade que você esteja precisando que o Senhor resolva. Jesus, ele é especialista em causas impossíveis. Talvez seja o seu caso. Se você tem algo difícil, se você tem um problema que aos olhos humanos não tem solução, eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. E juntos nós vamos orar por você e falar com esse Deus que nunca perdeu batalhas e não é a sua que ele vai perder.
Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora, meu Deus, por cada uma das pessoas que todos os dias elas têm acompanhado a programação do Mundo Real através do Facebook, do YouTube, ou ela baixou o aplicativo da nossa igreja e tem acompanhado as pregações do nosso reverendo. E agora, meu Deus, nós estamos apresentando ao Senhor os problemas, as causas, os gigantes que cada um tem enfrentado. O Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Que essas pessoas sejam curadas, libertas, o casamento seja transformado. Meu Deus, que milagres aconteçam, porque a Tua palavra, meu Deus, diz que nada é impossível para Ti. Senhor, eu te peço, socorre essa família, o amigo que participa conosco, e que eles possam testemunhar, junto, meu Deus, com muitas pessoas que têm sido abençoados na nossa igreja. Meu Deus, traga a paz no coração de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você participe de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você mora no centro do Rio, nós estamos nos reunindo na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. Eu quero agradecer a todos vocês que não perdem um dos nossos programas através do YouTube, do Facebook ou nosso aplicativo. Que Deus abençoe você. Nós damos sequência à nossa programação e não esqueça, faça-nos uma visita. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.